não rala a palavra que te contraria é a que mais necessitas ouvir. O acontecimento que te frustra as expectativas é o que mais te ensina. A mágoa que te dói mais profundamente é a que mais te faz pensar. A maior queda é o que te confere mais justa noção de equilíbrio. A doença que te cerca a gravidade é a que mais concorre para que reajuste os teus conceitos e valores. O inesperado prejuízo que sofres é o que mais te possibilita exercitar o desapego. A lágrima mais pungente é a que te enseja mais nítida visão da vida. Senhor e Mestre, Carlos Bacelli, irmão José. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a casa mais uma vez, fraternalmente abraçados aqui pela equipe do nosso centro, em especial também pela primeira vez. Vamos, depois da mensagem, fazer a nossa prece de abertura, rogando aos nossos amigos espirituais e sobretudo a Jesus que nos assiste. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, aos nossos mentores, nossos benfeitores, nossos amigos da vida maior, agradecendo pela oportunidade sagrada de estarmos aqui, Senhor, a fim de aprendermos um pouco mais, refletirmos um pouco mais sobre a transcendência da nossa vida, sobre a espiritualidade. Ajuda-nos, Senhor, a nos desligarmos pouco a pouco dos assuntos que ainda nos prendem ao dia a dia, à nossa matéria, e abre então, Senhor, nosso entendimento. Faculta essa possibilidade de sentirmos esses espíritos amigos nos orientando, nos curando, nos protegendo, nos esclarecendo. Faça com que esta prece, Jesus, chegue àqueles que estão se debatendo no sofrimento, aqueles irmãos e amigos que estão ainda nas malhas do vício, e são tantos, Senhor, os que sofrem nos males espirituais e físicos, em hospitais, em celas, em presídios, em casas de correção, ou mesmo nas ruas, as vítimas da obsessão, todos eles, Senhor. Traz eles para a luz como nós outros também tentamos chegar até ela. Obrigado, Jesus, mais uma vez, por esta oportunidade. Que assim seja. Hoje nós temos um conhecido nosso da casa já de tempo, mas como tarefeiro da exposição doutrinária, é a primeira vez, ele que integra o Centro Espírita Luz do Caminho de Penha, que é o Roberto Miguelinho. É assim que pronuncia, Roberto Miguelinho, de Penha, falando com a gente. Boa noite a todos, nós encarnados que nos encontramos, e toda a espiritualidade que se encontra, boa noite. Eu agradeço a oportunidade, como o João falou, é a primeira vez que eu venho aqui na casa. É bom ser bem recebido, sempre sinto alegria de estar numa casa espírita, receber essas energias boas, benéficas, que nos acalmam, que nos dão paz, que nos confortam. Abraçando o João, abraço a cada trabalhador da casa. Obrigado pela oportunidade. Até que inicia. Então, é bom nós termos em mente, nós vamos conversar hoje um pouco sobre o que é a doutrina espírita, como é que funciona. A gente sabe que a doutrina espírita é ciência, é filosofia, é religião. Nós vamos falar um pouco sobre o magnetismo, sobre energias, fluidos. Então, é importante que isso faz parte para nós conseguirmos compreender como é que funciona o passe, o funcionamento do passe. Então vamos lá, o passe na terapêutica espírita. A gente sabe que a terapêutica espírita é de radiação, água fluidificada, e o passe faz parte da terapêutica no tratamento, tanto físico quanto espiritual. Então, para nós, o que é o espiritismo?
No livro O que é o Espiritismo, Kardec nos diz que o Espiritismo é uma ciência que trata de natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então Kardec está dizendo que o Espiritismo é uma ciência, primeiramente, né? O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E Herdel Luiz nos diz que o Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Então é importante a gente pensar assim: o Espiritismo é ciência, filosofia e a religião, né? Sempre com base no raciocínio e no bom senso. Então o tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Ciência que estuda. E a questão do passe está diretamente ligada à parte da ciência, né? Energias, fluidos, né? Então, ciência estuda, a filosofia vai nos esclarecer de onde nós viemos, o que sofremos, para onde nós vamos, por que estamos aqui. E, consequentemente, ela vai se tornar a nossa religião, porque vai nos levar a Deus, né? Então, é ciência, filosofia e religião. As bases da doutrina espírita, os 5 pilares, né? É Deus, imortalidade da alma, a reencarnação, comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos, juntamente com as obras básicas. Então, a primeira pergunta do livro dos espíritos: o que é Deus, né? Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, para nós termos uma ideia, né? História do passe através dos tempos. Então, vamos contar um pouquinho a história do passe através de todos os tempos da humanidade, até chegar nos nossos dias de hoje. Então, o conceito de passe, ele sempre esteve, por tradição, relacionado à cura, né? Esse passe relaciona-se com a cura. Cura obtida por meio da transmissão de energias magnéticas ao doente ou que necessita da cura, né? Entretanto, ter saúde não significa necessariamente a ausência de enfermidade, como orienta a OMS em sua Constituição de 1948, a Organização Mundial da Saúde, né? O que diz a OMS lá? Que saúde é um completo bem-estar físico, social e mental. Então não basta nós estar bem fisicamente, né? Temos que estar bem mentalmente e socialmente. Ter uma boa educação, boa saúde, né? Tudo isso faz parte da saúde integral, segundo a OMS. Então muitas vezes a gente pensa que tem que ter um bem-estar físico, né? Bem-estar espiritual, mental, e o social faz parte da saúde integral. E a doutrina espírita nos ensina que a doença é sempre o reflexo de certas ações cometidas pelo espírito nas inúmeras reencarnações, né? Então talvez algumas situações que nós estamos passando hoje não é de agora, é reflexo de algumas vidas anteriores que agora está aparecendo, né? Nós estamos tentando nossas dívidas. Então, em todas as épocas da humanidade, ocorreram curas pela transfusão de forças magnéticas, né? No Antigo Egito, na escola de Alexandria, gregos, egípcios, gregos, eles utilizavam a imposição de mãos para enfermos. No Velho e no Novo Testamento, há muitos relatos de curas. Então, Jesus fez muitas curas através da imposição de mãos, né? No magnetismo. Então, foi encontrado um velho papiro que já preceituava o uso do magnetismo curativo entre os egípcios, né? E Emmanuel nos diz: pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Jesus também, né, só para nós termos um exemplo, ele fez várias curas através do magnetismo, né? O seu magnetismo próprio dele mesmo, né? E o que Jesus dizia sempre, depois de curar as pessoas? Vá e não peques mais, né? Então, as pessoas estavam muito atrás naquela época, talvez hoje em dia também, atrás da cura física, né? E não davam muita importância aos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Naquela época era mais ainda, hoje em dia mesmo, mas ainda tem muitas pessoas que estão atrás da cura física, e o principal que Jesus nos trouxe foi o conhecimento e a sabedoria, né? Das leis de Deus e das leis da natureza, né? Então Jesus sempre dizia: vá e não peques mais. E nada iria adiantar ser curado, voltar a fazer o erro e voltar novamente
o mesmo problema, né? A mesma problemática. Então, na Idade Média, o alquimista Paracelso, que viveu entre 1493 e 1541, ele já difundia o poder e os benefícios do magnetismo. Na Idade Moderna, o médico alemão Franz Mesmer, que viveu entre 1633 e 1815, tornou-se figura de destaque pelos estudos, divulgação e aplicação do magnetismo animal. Na Idade Contemporânea, que é a nossa época agora, após 1789, os estudos do americano Joseph Haidt, que viveu entre 1895 e 1980, demonstram que a mente pode agir sobre a matéria. E é exatamente nesse período que surge a doutrina espírita, né? Em 1857, que estuda, explica e utiliza os fluidos magnéticos espirituais como instrumento de auxílio espiritual, esclarecendo contudo que as enfermidades deixarão de existir quando o espírito estiver curado, né? Então, na verdade, a doença está onde? É o espírito que está doente, não é o corpo, né? O corpo está refletindo a doença do espírito, né? Através do espírito, né? Depois nós vamos ver um pouquinho disso também. Então, mais tarde, Kardec, ao escrever a revista Espírita de Março de 1858, ele destacaria: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Porque o senhor Allan Kardec foi um grande estudioso do magnetismo, né? Então, antes de ele compor, compilar a doutrina espírita, ele estudava o magnetismo. Foi através do magnetismo que ele se interessou, foi ver que os fenômenos girantes, aquelas coisas que todos nós sabemos, né? E através daí que ele chegou a ter alguma coisa a mais do que o magnetismo. Aí nos trouxe essa bela doutrina, né? Que nos trouxe foi os espíritos, ele apenas colocou no papel, né? Então vamos lá. Então a USP, aqui é só para questão de nós, de entendimento, de conhecimento, a USP comprova o poder da cura pelas mãos. Então se procurar no Google lá e colocar lá magnetismo, cura pelas mãos, a USP lá tem que a USP já comprova. Então a ciência atual de hoje em dia comprova já o poder do magnetismo, né? Fundamentos estão no estudo do passe. Então, para nós entendermos como funciona, como age, nós temos que falar um pouquinho de energias e fluidos, né? Não tem como nós escapar disso. Então, o que seria energia? Segundo a ciência, energia é a capacidade de um corpo, substância ou sistema de executar trabalho ou ação. Onde dois corpos interagem, vai gerar energia, né? Quando dois sistemas físicos interagem, mediante ele, ocorrem mudanças entre eles devido à troca energética. Então a energia pura, como a luz, ela se propaga na forma de radiação eletromagnética, né? E André Luiz nos diz que o nosso pensamento é eletromagnético, né? Então tem alguma coisa a ver, né? Quando a gente vê esse símbolozinho ali do átomo, a gente já sempre lembra e já leva a pensar que é energia, né? Só para nós termos uma ideia. Então, além da luz, há outros tipos de energia na natureza, né? Por exemplo, hidráulica, energia atômica, energia solar, energia eólica, energia elétrica gravitacional e a energia mental. A irradiação de energia mental, ela estabelece sua reciprocidade com outras mentes de forma consciente ou inconsciente. Onde está a sede? Quem que irradia essa energia mental? Será que é o nosso cérebro físico? É o nosso espírito, né? Ele é a sede, ele é que comanda. Então, quem gera essa energia é o nosso espírito. E a irradiação, então, ela estabelece a reciprocidade com outras mentes. Nossa energia que dá os nossos bons pensamentos, nossas atitudes, né? Boas ou más, vão gerar energias boas ou más. E vai entrar em comunhão com outros pensamentos, outras energias que envolvem o outro. Então, se nós tivermos bons pensamentos, boas ações, boas atitudes, nós vamos atrair para nós boas vibrações. E ao contrário, normalmente, né? Se for negativa, vai ser negativa, que nós vamos atrair para nós também. Em relação aos fluidos, a física considera substâncias capazes de fluir, escorrer ou expandir. Então, os fluidos abrangem praticamente os líquidos e os gases. A gente estudava lá na sexta série, né?
Então, entre os elementos fluídicos, há um muito específico, denominado plasma. Isso é para nós ter uma figura, né? O plasma. O plasma, então, ele é considerado o quarto elemento da matéria, né? Ele está entre o estado líquido, sólido e gasoso, né? Então, o plasma. Continuando as energias e fluidos. Então, os espíritos, eles agem sobre os fluidos espirituais, não manipulando como os homens manipulam os gases com as mãos, né? Mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Então, o pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Então, os espíritos conseguem manipular esses fluidos com o pensamento, né? Então, essa é aquela direção. Então, os maus pensamentos contaminam os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Isso está em Gênesis, capítulo 14, item 16. Nós comentamos antes, né? Bons pensamentos e boas ações vão nos trazer boas energias. Maus pensamentos vão contaminar esses fluidos e vão atrair para nós más companhias, más energias. Então, do ponto de vista moral e do ponto de vista físico, como é que seriam essas energias e esses fluidos, né? Do ponto de vista moral, seriam os nossos sentimentos. Sentimentos de amor, de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, culpa, bondade, benevolência, caridade, amor, perdão, auto-perdão. Todos os nossos sentimentos e emoções, positivas e negativas, vão influenciar do ponto de vista moral esses fluidos. Da mesma forma, do ponto físico, eles vão nos trazer, eles podem ser excitantes, calmantes, irritantes, dulcificantes, tóxicos e preparadores. Então, quando a gente está irritado, está com mau pensamento, parece que a gente fica nervoso. Influencia mesmo, né? Pode ser calmante, uma pressa é calmante, deixa calmos, né? Serenos, pegar pensamentos de ódio, de inveja, de ira, né? Já nos deixam mais excitados, nervosos, né? São tóxicos, né? Então, nossos pensamentos, eles influenciam muito, sim, essas energias. Então, nós somos o dínamo gerador, o espírito, né? É ele que produz essas energias. Nós somos também um transformador, porque nós produzimos essas energias e transformamos elas, né? E nós, comparando com uma elétrica, né? Nós somos uma subestação, que nós acumulamos essas energias e distribuímos elas. Então, nós geramos essas energias, nós transformamos em boas ou más, conforme nosso pensamento, nossas ações, e nós vamos acumular e vamos distribuir. Da mesma forma que nós distribuímos, nós recebemos energias conforme a nossa é como se fosse uma sintonia, uma onda de rádio, né? Se nós sintonizar lá AM, nós vamos conseguir pegar FM. São nossos pensamentos. Então, a frequência da energia vertida pela mente, ela será tanto mais condensada e impura, quanto maior for a inferioridade das emoções e dos sentimentos. Então, quanto mais inferior nós estivermos nossas emoções, nossos pensamentos e sentimentos, mais pesada vai ser essa energia, mais nós vamos fazer conexão com as mesmas energias, né? Então, para nós termos uma ideia dos fluidos de energias, né? Quem seria, como funciona, quem produz, né? Dando continuidade, para nós conseguirmos compreender como é que essas energias vão atuar durante o passe, nós temos que compreender um pouquinho sobre o espírito, o perispírito e o corpo físico, né? Então, interação, espírito, perispírito e corpo físico. A origem de tudo que existe é Deus, né? E é a fonte do infinito poder, que no ato da criação fez surgir o espírito, princípio gerador das individualidades inteligentes, incorpóreas que povoam o universo, e o fluido universal, que é a fonte de onde se organizam todas as coisas, em gradações decrescentes até a matéria. Isso está no livro dos Espíritos, questão 27. Então é a trindade universal, né? Deus, Espírito e Matéria. Tudo que existe, ou é Deus, se não for Deus, é o fluido cósmico, se não for o fluido cósmico, é o Espírito, é matéria. Então é Deus, Espírito e Matéria, é a trindade universal. Né? Então Deus, Espírito e fluido cósmico, as três componentes do universo.
Espírito. Então os espíritos são o quê? São os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, foram criados por Deus, né? Os espíritos não têm forma determinada, a não ser por eles próprios. Uma chama, um clarão ou uma centelha pode definir o espírito. Então quando eu falo, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Como será que é essa imagem e semelhança? É um corpo carnal que nós estamos aqui? Ou é a imagem e semelhança em espírito? Né? A imagem e semelhança em espírito, uma energia, né? Uma centelha, né? Um clarão. Então essa é a nossa imagem e semelhança com Deus, em espírito. Né? Então o fluxo cósmico universal. Temos o plano espiritual, o plano etérico e o plano físico, que nós vamos encontrar agora. Então a matéria é um instrumento em que o espírito se serve e ao mesmo tempo sobre o qual ele exerce a sua ação. Né? Então a matéria é o agente com o auxílio com o qual o espírito atua para conquistar a sua evolução. Espírito, continuando o espírito pelo espírito. Então do mesmo modo, trinário é o homem, né? Pois ele é composto de espírito, perispírito e corpo físico, perfeitamente integrados e articulados a serviço do ser imortal no papel que ele cumpre executar na obra da criação. Então o perispírito, nós podemos dizer que é o veículo das emoções, dos sentimentos, né? O espírito pensa, o perispírito vai transmitir e o corpo físico escuta. Né? Da mesma forma inversa. Se nós encostarmos a mão numa chaleira quente, no fogo, o corpo vai sentir essa dor, o perispírito transmite e o espírito dá a ação de tirar a mão. É rápido, mas é assim que funciona, né? Então, o espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo executa. Ao contrário também, o corpo vai sentir, o perispírito vai transmitir a sensação para o espírito, e o espírito é o que comanda, o ser imortal é o espírito, ele vai fazer a ação. Né? Então, espírito, perispírito e corpo. Por que será que o espírito precisa de corpos, então? Qual a necessidade, né? Por quê? Vamos imaginar a energia elétrica, né? Onde ela é gerada. Então, se a potente energia que é criada pelo espírito chegasse diretamente aos corpos mais densos, iria desintegrá-los. Se o espírito tem energia vibra, né? Se fosse diretamente chegar aos corpos, iria desintegrá-los. Então, por isso o espírito, para atuar em dimensões mais densas, se reveste de corpos que diminuem a sua potência energética. A hidrelétrica nós imaginamos agora. Vamos imaginar a energia gerada hidrelétrica, 800 mil kWh, né? Se fosse direto para a lâmpada, não ia dar certo, estourar a lâmpada. Da mesma forma, então ela passa por uma subestação que vai transformar essa energia, vai diminuir a sua potência. Da subestação vai para um transformador, que vai diminuir mais ainda. Aí vai para agora fugiu o nome que fica nas casas aí, né? Transformador, e depois vai para a lâmpada. Então, ó, se não fosse direto da hidrelétrica para a lâmpada, não dava certo. Da mesma forma é o espírito. Se a energia que o espírito gera fosse passar diretamente para o corpo, não ia dar certo. Então precisa de corpos espirituais, que Kardec denominou de perispírito, para ir diminuindo essa carga energética para ter condições de habitar um corpo físico. Né? Então, da mesma forma que a potência de energia que sai de uma hidrelétrica sofre um descenso energético, para acender uma lâmpada sem explodi-la, a energia vinda do espírito também sofre uma adaptação energética para poder agir nas diversas dimensões sem danificar os corpos que irá utilizar. Então, quando encarnado, desenvolve o seu conjunto de forma que espírito, perispírito e corpo permanecem coesos. Né? Com a morte, desagrega essa parte mais densa, enquanto que o espírito e perispírito seguem adiante, mantendo o acervo das experiências vivenciadas e a identidade do ser, até um próximo mergulho na carne, propiciador de novos avanços. Então, todas as nossas ações, atitudes, boas ou más, vão ficar gravadas no perispírito. E no momento do nosso desencarne, ele vai seguir com o espírito. E na próxima oportunidade de nós nos encarnarmos, está tudo ali arquivado. Né? Aí, a partir daí, nós vamos moldar o nosso novo corpo físico. Então, o perispírito é uma nomenclatura utilizada por Kardec
que representa todos os corpos espirituais que envolvem o espírito. Né? O Kardec que criou esta palavra. Então o espírito, na condição de foco inteligente e diretor da vida, ele encontra-se envolto por vários campos energéticos, cada qual a vibrar na dimensão especial que lhe é própria. Né? Sendo o campo físico a camada mais externa e, portanto, a mais densificada na complexidade humana. Objetivando facilitar o entendimento da seriação energética do homem, Kardec resumiu o assunto de forma a facilitar a compreensão. Então ele preferiu a denominação de perispírito, para englobar tudo aquilo que reveste a essência espiritual, ou seja, que se encontra interposto entre o espírito e o corpo físico. Né? Então, nós temos uma ideia, né? Espírito, corpo mental, corpo espiritual, corpo etérico, corpo físico. Então, Kardec denominou todos os corpos como espírito. Então, o espírito é a sede da memória e da sensibilidade. Como nós falamos antes, o espírito que pensa, ele comanda o foco gerador das energias. Né? Aqui, só para nós termos uma ideia, né? Então, o espírito é uma sede. Aqui está o foco gerador, né? Pensamentos e energias. O inconsciente puro seria um banco de dados. Aí se arquivava todas as nossas vivências, todas as nossas existências, né? Um senhor banco de dados, né? Aí, no inconsciente atual, está arquivada a vontade, né? A determinação, a fé, a força, o poder, o prazer, o comodismo, né? Os vícios. Então sempre tem o lado positivo e o lado negativo, né? O corpo mental é a sede da inteligência. O perispírito é a sede do sentimento, o amor, a gratidão, afeto, orgulho, mágoas. O duplo etérico, que mostra ali, é o símbolo de energia, né? Que produz energias para manter o corpo com vida. E o corpo físico, que é o suporte material do espírito para agir na matéria. Então o espírito é a origem da vontade, da inteligência e dos sentimentos. Mas a energia gerada fica retida nos diversos corpos, né? Vai diminuindo a vibração para conseguir habitar no corpo de carne. Então aqui a gente já viu, né? Espírito, inconsciente puro, banco de dados, mensagem gravada pela nossa evolução, controlador e acumulador de energia, né? O corpo físico é o suporte material. Então algumas propriedades que o perispírito tem, né? Penetrabilidade, expansibilidade e atingibilidade, algumas. E é por conta dessas propriedades que ele desempenha expressivas e valiosas funções, entre as quais destaca-se de ser o veículo da mediunidade. Né? No corpo humano, nós falamos do espírito, do espírito, vamos falar um pouquinho do corpo humano. Ele pode ser considerado, então, pela complexidade das suas funções e pela finalidade que se destina, como a máquina mais perfeita que se tem em conhecimento. Né? As células, com as suas diferentes formas, dimensões e funções, são as unidades constitucionais básicas do corpo humano. Então, espírito, perispírito, corpo é a trindade. Né? Vamos entrar então no passe. Mecanismos do passe. O sistema nervoso central e periférico e o sistema endócrino, que representado pelas glândulas, juntos são responsáveis pela regulação de toda a fisiologia orgânica através das fibras nervosas e substâncias químicas conhecidas como hormônios, neurotransmissores, etc. Né? Então, assim, quando nós utilizamos o passe como um recurso terapêutico, a transmissão da energia gerada atinge os centros de força, que por sua vez mobilizam essas energias em direção do corpo físico, através dos plexos nervosos, propiciando uma renovação celular significativa. A renovação celular. Eu procurei na internet, né, e é interessante. Segundo a ciência, o corpo humano ele tem, a letra diz que há uma renovação celular então, através do passe. Né? Então, o corpo humano tem cerca de 50 trilhões de células. As células do corpo humano elas são substituídas em grande parte entre 7 e 10 anos. Então, entre 7 e 10 anos, grande parte das nossas células são substituídas. Né? Por exemplo, a vida útil do cabelo é de 6 anos para a mulher e 3 anos para o homem. O fígado, a vida útil das células do fígado é entre 150 e 500 dias.
Aqui as células que revestem o estômago e os intestinos, né? Elas recebem muitos ácidos. É em torno de 5 dias úteis a vida das células que revestem o estômago e o intestino. Os ossos. As células do sistema esquelético levam em torno de 10 anos para se renovarem completamente. Os neurônios nunca nos deixam. Então, os neurônios nós nascemos com eles e ficamos até o final da vida, né? E quanto mais velhos nós somos, mais lento é esse processo. Então, isso não quer dizer que, porque se tudo se renovasse, nós nunca iríamos envelhecer também, né? Mas só nós temos uma ideia que as células do nosso corpo, elas se renovam. E se elas se renovam, nós podemos, nessa renovação, através dos nossos pensamentos, nossas ações, com o auxílio do passe, nós obtemos a cura, porque é uma renovação celular, né? Claro que tudo tem que levar em conta o merecimento de cada um, as suas ações, o porquê disso, o porquê daquilo, né? Não é nada uma regra geral que vai acontecer assim. Porque cada um tem as suas histórias e tem o porquê que está passando, né? Então a gente pode mudar sim, nós temos que fazer a nossa parte, né? Então é nessa área que o trabalho do passe se expressa, ensejando a transferência de energias vitais restauradoras da saúde e do equilíbrio, de um doador para um receptor, ambos potencializadora dos espíritos amorosos e sábios que operam sob a inspiração de Deus, né? Então, o magnetismo humano espiritual, que é o passe, né? Quanto ao seu agente, o passe pode ser classificado em magnetismo humano, pode ser classificado, né? Pode ser classificado em passe magnético, que é quando ele é administrado somente com os recursos fluídicos do próprio aplicador de passe. É o magnetismo humano. Então, somente o magnetismo do aplicador de passe, né? É uma das maneiras de se aplicar o passe, né? Esse magnetizar a água fluidificada, né? A segunda, é o passe espiritual. Então, quando ele é administrado unicamente pelos espíritos, com os seus próprios fluidos, é um magnetismo espiritual. Aí só para ilustração, né? É uma outra maneira de aplicar o passe. E o passe humano espiritual, o misto. Quando os espíritos combinam seus fluidos com o aplicador de passe, lhe imprimindo qualidades que a este carece. Então é o mais comum, é esse o humano espiritual, que é a combinação dos fluidos do aplicador de passe com os espíritos que nos auxiliam. Então é uma mistura, né? Fluidos humano e espiritual. É o que acontece na casa espírita, né? Então, como é que se transmite, então? É o agente, que é o espírito, né? Que vai transmitir, vai potencializar o fluido para o médium, e o médium transmite para o irmão que necessita. Seria simples assim. Ali também nós temos quem assistiu o filme Nosso Lar, também é aplicado o passe no mundo espiritual, né? Só para ilustração. Então, como é que nós vamos assimilar as nossas energias? Nós vimos energias, depois fluidos, o espírito, como é que funciona. E como é que nós assimilamos, então? Né? Os fluidos, centros de força, plexo, universo celular e cura. Então, os centros de força, né, são os acumuladores de energia e distribuidores de energia. Eles estão localizados no perispírito, que são os receptores dos fluidos dirigidos pelo passe. Então, as energias que são dirigidas pelo passe são dirigidas para o centro de força, né? O perispírito interage de forma profunda com o corpo físico, e por isso as energias transmitidas pelo passe e recebidas inicialmente pelos centros de força atingem o corpo carnal através dos plexos, proporcionando a renovação das células enfermas. Os centros de força vibram todos em sintonia uns com os outros, mas cada qual possui sua função específica. Então, seria o centro de força do corpo humano, seria esse daí, né? O centro de força coronário, principal, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genético. Então, por esses centros de força, é que essas energias e fluidos são direcionadas para o corpo físico, né? Vamos imaginar
o centro de força coronário, ele é o principal, né? Vamos imaginar um prédio. A caixa d'água lá no terraço, lá em cima, né? Essa caixa d'água distribui água para todos os apartamentos. Então, por isso, sempre passa, a maioria das vezes, é aplicado sobre o centro de força coronário, acima da cabeça, né? E daí ele vai distribuir o resto do corpo, né? Então, o espírito André Luiz, ele utiliza a expressão centros de força para constituir certas estruturas localizadas em pontos específicos do perispírito, através das quais ele se conecta ao corpo físico, utilizando a rede de nervos que integra os plexos nervosos do organismo, né? Então, o centro é ponto de convergência, força e energia, ponto de convergência de energias, né? E o plexo, então, é a rede de nervos de vasos sanguíneos e linfáticos. Isso está no livro Evolução dos Mundos, de Chico Xavier, né? Então, a gente já viu ali só para mais uma ilustração, né? Centro de força. Vamos falar um pouquinho do centro de força coronário, que é o principal. Então, ele está instalado na região central do cérebro. Cérebro da mente, ele assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento e a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. O centro de força supervisiona ainda outros centros vitais que ele obedece ao impulso procedente do espírito, né? Por exemplo, aquele do prédio, né? É o coronário principal. O centro de força cerebral, ele ordena as percepções de variadas espécies na vestimenta carnal. Constitui a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber, né? Está ligado ao centro de força cerebral. O centro de força laríngeo, ele preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades da tireoide, né? Controla a respiração e a fonação. O cardíaco sustenta o serviço de emoção e de equilíbrio geral. O centro de força esplênico está sediado no baço, que regula a distribuição e a circulação sanguínea. Então, cada um tem a sua finalidade, né, específica. O gástrico se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nosso corpo. Também é responsável pela digestão e absorção desses alimentos, né? O ginésico é onde se localiza o santuário do sexo, como o templo modelador das formas e estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Então, como é que esse fluido vai agir, então? Ele vai agir pela vontade do transmissor, do aplicador de paz, pela fé do receptor, de quem está recebendo, né? Então, o fluido ele é dirigido pelos aplicadores do passe e atraído pelo desejo dos enfermos, ou seja, pela fé, né? Então, quem está aplicando vai, pela vontade, direciona esses fluidos, e quem está recebendo, pela fé, vai absorver esses fluidos, né? Então, Sêneca já dizia, é parte da cura e desejo de se curar, né? Então, se a pessoa não quer, não vai resolver, né? Mecanismos de assimilação. Então, a condição básica do passe é a prece, né? A oração é a manutenção do pensamento e disciplina das emoções. Então, a prece é um ato de adoração a Deus. A adoração está na lei natural, pois ela resulta em um sentimento inato no homem. Está no livro dos Espíritos que estão mencionados, né? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar, os Espíritos que estão meio simples. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo daquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. E os Espíritos que estão meio simples, né? Então, o que é orar? Orar a Deus é pensar em Deus, é pensar nele, né? É aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que nós podemos nos propor através da prece: é louvar, pedir e agradecer. Então, aí os Espíritos que estão nesse hipnose.
Então, na maioria das vezes, infelizmente, nós mais pedimos do que agradecemos ou sabemos que pedir, né? Muitas poucas vezes lembramos de agradecer. Então a prece, nós podemos pedir, agradecer e louvar a Deus, né? Então a música que está tocando no início é uma prece, um louvor a Deus, né? É uma forma de prece. Então pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que ocorre a suscitar as suas boas resoluções e a inspirar em ideias sãs. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11. Né? Nós podemos orar então por quem? Por nós mesmos, por outro, pelos vivos e pelos mortos. Né? Nós devemos orar santemente. Sendo para isso, se faz necessário vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Então não há um local especial para a prece, não há necessidade de autoflagelo, né? Um bom pensamento em casa, espírita, em casa, no lar, uma boa conversa, pensar em Deus é uma oração, né? Então não há necessidade de orações prontas, decoradas, né? E a oração é a prece do coração, é espontânea, né? Conversa direta com Deus. Então a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Ela é por excelência o refúgio dos aflitos dos corações magoados. Então a alma expõe suas angústias, seus desânimos, ela implora socorro, apoio e indulgência. Assim então, através da prece, essas energias vertidas em profundezas do espírito irão aos poucos restabelecer o equilíbrio das células físicas e do corpo mental, bem como sob o fluxo dessas energias renovadoras. Estaremos entrando em sintonia com as entidades espirituais mais nobres e capazes de atender aos nossos anseios de paz. Aí um raio do sol divino que na nossa alma nos faz despertar a esperança. Então a prece é isso, ela nos ajuda a nós termos coragem de seguir em frente, alivia nossas dores, né? E ela nos traz esperança, né? Essa é a palavra, esperança. A importância da prece. Então a prece é sempre um atestado de boa vontade e compreensão. É um testemunho de vossa condição de espíritos devedores. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis, diante das quais nos fazemos réus e penas múltiplas. Mas renovamos o modo de ser. É uma abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício. E uma abençoada vacina contra a reincidência. Então, como nós comentamos antes, são coisas que não podem ser mudadas. Ela vai nos dar a resignação, a coragem, nos dar um novo modo de ver a vida e de seguir em frente, né? Sem cometermos mais tropeços, né? Então não há prece sem resposta, é eficaz, né? A oração, filho do amor, não é apenas a súplica, é a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso fluxo magnético que conhecemos. A prece, como um ato de amor, receberá respostas de várias formas. Podem fazer bom ânimo, fortalecimento, inspiração, saúde, equilíbrio. Assim, o vigiar e orar de Jesus, ele traz em si um dos mais notáveis princípios de higiene física e mental. Isso aqui é notícia, e tudo ao alcance do ser humano, né? Então ele usa vigiar e orar, né? Tem alguns que dizem primeiro orar e depois vigiar, né? Mas é isso aí, ó. Vai nos trazer o bom ânimo, o fortalecimento, a fé e a esperança, né? Nos dar a resignação e a vontade de seguir em frente, sem revolta. Então o passe é uma transmissão de energia. A força magnética deve ser secundada pela pureza dos sentimentos e por ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm em auxílio. E é bom lembrar que o passe é transmitido de perispírito a perispírito. Então é através do perispírito do aplicador de passe vai transmitir
transmitir essas energias ao aquele espírito da pessoa que está recebendo, e através dos centros de força vai chegar ao poder físico. Então, é aquele espírito a aquele espírito. Nós falamos então do quem aplica o passe, né? Vamos falar um pouquinho agora de quem está recebendo o passe, quais são as condições que ele necessita, né? Então, pelo seu estado mental e emotivo, o receptor enfermo, o sofredor, poderá ter em relação ao passe um estado receptivo, repulsivo ou neutro. O ideal é que esteja receptivo, pois o passe será tanto mais eficiente quanto mais intensa a adesão da vontade do paciente ao recurso recebido. Então, o ideal é que esteja receptivo, esteja em oração, seja em prece, em comunhão naquele momento, para receber as suas energias. Né? Ele pode estar repulsivo, pode estar ali sentado e não acredita, né? Então ele está sendo repulsivo, ele não vai receber essas energias. E pode estar neutro, de repente está na hora de ir para casa, assistindo novela, está no futebol, não sei, e está com a cabeça longe do pensamento. Está neutro, então o ideal é que ele esteja receptivo, né? Em sintonia com os bons espíritos. Aqui só para nossa ilustração, vamos comentar um pouquinho, a fotografia aqui. Né? Essa aqui é uma foto que é tirada da aura das pessoas, né? Da energia. E aqui foi tirada das mãos do aplicador do passe. Né? Então, só para nós falarmos um pouquinho dela. A água fluidificada. A água fluidificada é outra, ela faz parte da terapêutica espírita. Então, o passe, a água fluidificada também. Né? Então, o Emmanuel me disse, né, através de Chico Xavier, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. Então, nós podemos manifestar a nossa alma. Né? Das mesmas maneiras que eu passo, humano, espiritual ou místico. Né? Então, tipo de fluidificação da água, né? Humano, espiritual, místico. Porque a água é um dos componentes mais simples da natureza, né? As moléculas das células se transformam facilmente. Então nós podemos magnetizar a água. E da mesma forma o corpo humano é formado por 70% de água, né? Então eu acho que tem alguma coisa a ver, né? E conseguimos transformar as nossas células, né? Através dessas energias. O Evangelho no lar também faz parte da terapêutica espírita, né? Então, quando realizamos o Evangelho no lar, sentimos realmente que a nossa casa torna-se um ponto de luz em nossa rua. Então, convidamos Jesus a permanecer no nosso lar uma vez por semana. Então, só o passe isolado não vai fazer tanto auxílio, né? Auxiliamos o passe com a água edificada, com o Evangelho no lar, e não faz parte da terapêutica espírita. E radiações mentais também faz parte, né? Então nem sempre é possível o enfermo receber o passe na casa espírita, realizando diferentes impedimentos. Pode ter algum estar doente, estar hospitalizado, né? Então coloque o nome da pessoa encarnada ou desencarnada na ficha de radiação, no caderno de radiação, né? E no dia da semana da casa de raiz de trabalho, essas energias vão ser irradiadas a essas pessoas. Né? Então as radiações mentais também fazem parte. Vamos falar um pouquinho sobre o ambiente. O ambiente do passe. Será que podemos dar passe em qualquer lugar? Então, na aplicação da terapia pelos passes, 3 elementos são fundamentais: o doador, o receptor, os amigos e o ambiente. Né? Então, o ambiente para o passe deve ser aquele que as pessoas utilizem para atividades edificantes. Ambientes muito frequentados e comprometidos com a atividade do dia a dia das pessoas não são adequados. As atividades dos passes devem ser praticadas no centro espírita e entre suas dependências naquela que seja mais própria, reservada, confortável e limpa. Então, sempre há uma sala reservada somente para a aplicação dos passes. Né? Preparar o ambiente também é uma questão de ordem no serviço. Posturas adequadas de silêncio, né? Silêncio físico e mental. Para entrar em sintonia e manter a sintonia com os bons espíritos. Né? É preferível, então, dar passes após ser concluída a exposição doutrinária. É preferível, tem que ser, né?
acredito que a maioria das casas não passa e posa e outro mais. Né? Então, um trabalhador da casa encaminha as pessoas para a sala de passos e alguém conduz orações e pede intercessórios, né? Foi feito. Então, Jesus não curava ninguém, né? Ele propunha a cura e acrescentava recursos. E a pessoa teria que querer e se modificar para isso, né? De forma íntima, que nós comentamos antes. Então, se não tem o merecimento e não quer, não vai ser curado, né? Não vai ser auxiliado. E Jesus, ele acrescentava recursos, né? As pessoas iam com fé e eram curadas. Ele dizia, vá e não tereis mais. Mas sempre lembrando do merecimento de cada um, que é a lei de causa e efeito. Então as nossas doenças físicas e espirituais, elas têm sua causa no nosso comportamento, assim como a cura delas. Então nós podemos curar as nossas doenças físicas e espirituais através das nossas ações, pensamentos, atitudes, né? Assim como nós podemos agravar e levar para uma próxima existência mais leve se quando chegamos. Então o caminho é livre, nós somos livres para escolhermos, né? Temos que decidir pelo caminho do bem dos ensinamentos de Jesus, né? Então, Jesus, André Luiz já dizia que o pensamento é força viva, é força criadora, né? E nós podemos educar nossos sentimentos e nossas emoções através dos ensinamentos do Mestre Jesus, né? Pois o passe não é unicamente uma transfusão de energias, mas é equilibrante ideal da mente e foi eficaz a todos os tratamentos. Então, o que é importante é uma ressalva, né? Se nós estivermos em tratamento médico, estivermos tomando remédio, nunca deixar de tomar os remédios, simplesmente fazer tratamento espiritual através do passe, né? Sempre um tratamento auxiliar, né? Não sabe, um dia não vai mais precisar. A ideia é essa, né? A intenção é essa. Mas nunca deixar de comparecer ao médico sem parar de tomar os remédios por conta própria. Porque o passe ele é um equilibrante, ideal da mente e eficaz apoio a todos os tratamentos, né? Então, a educação do nosso mundo íntimo é o nosso maior desafio. Mudar nossas emoções e nossos sentimentos. Então, a doutrina espírita vai nos tirar desse caminho, nos dar essa possibilidade. Basta nós queremos e termos a ousadia de mudar e escolher o caminho para o ensinamento de Jesus, né? Que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, assim, dessa noite foi tirado esses livros aí. Obrigado pela atenção de todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre.